5 passos necessários para a leitura de lei seca. O primeiro passo é o seguinte, pessoal. A gente está falando lá do pré-edital. Bom, estudei sucessão tributária no pré-edital. Fiz a leitura da sucessão tributária. Estudei sucessão tributária, li doutrina, li jurisprudência. Vou fazer a leitura da lei seca. A gente vai ler a lei seca de modo elaborado. Quando a gente estiver lendo a lei seca, a gente vai ter que pensar. O que o doutrinador falou sobre isso? O que o tribunal falou sobre isso? O que efetivamente eu acho a respeito desse assunto? A gente vai pensar sobre a lei seca. A gente vai dar respostas mentais para perguntas que a gente vai fazer sobre a lei seca. Se a gente vai fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: em que momento eu devo parar a leitura para fazer essas perguntas mentais e respondê-las? E aí passar de uma leitura passiva para uma leitura ativa. Aí a gente vai para o passo 1. Agrupe as informações em bloco. Em que momento eu devo parar? Eu não devo parar a cada dispositivo que eu estiver lendo. Eu devo parar de ler quando eu ler o todo. Quando eu encerrar, por exemplo, um instituto jurídico. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: esqueça a leitura passiva de lei seca. A leitura passiva de lei seca não adianta de nada no pré-edital. O passo 2 é o seguinte: fazer conexões com a doutrina e a jurisprudência. O que isso significa? Eu dei a paradinha. Depois que você leu o dispositivo e deu a paradinha, você tem que pensar o seguinte: você vai responder mentalmente para você. O que a doutrina me disse sobre isso? Eu acabei de ler a doutrina. O que ela me disse? O que o doutrinador me falou sobre isso? Isso é aprendizado. Ao fazer isso, você vai aprender. Você está criando conexões. Você está fazendo o exercício de lembrar. Qual que é o passo 3? Criar casos práticos mentalmente. Então você vai criar casos práticos mentalmente. Eu estudei o artigo 133 do Código Tributário Nacional. Você vai criar casos práticos sobre ele mentalmente. Pensa num exemplo de uma pizzaria da sua cidade que vendeu um estabelecimento para outra. E o que aconteceu nesse caso? Você cria casos práticos mentalmente. É uma possibilidade. É obrigatório fazer isso, eu coloco como facultativo. O passo 3 facultativo. Mas se você conseguir fazer, é ótimo. O passo 4 também é facultativo. Indague o porquê da legislação ter adotado uma solução e não outra. Você vai justificar a medida legislativa. Você vai explicar mentalmente por que o legislador optou por uma solução e não por outra. Pode ser que você até erre a solução. Não importa. Aqui o importante é você contextualizar, é você justificar. Porque ao justificar você vai criar conexões neurais que vão facilitar o acesso a essa informação depois. O passo 5, pessoal, ele também é facultativo. E mais do que isso, esse passo 5 você vai utilizar apenas se você for absolutamente necessário, que é fazer fluxogramas. Às vezes você vai precisar fazer fluxogramas, mas faça apenas se for necessário. Por quê? Porque toma muito tempo.